Queridos irmãos, queridas irmãs, então, deixa eu ver a hora. 3 horas da madrugada. Dona Insônia não foi embora e eu sou obrigado a respeitá-la. Porque enquanto eu gravo aqui, ela tá tirando uma soneca lá na minha cama. E não há nada mais gratificante do que o trabalho, né? Então vejamos. Vídeo agora 567. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Processos de fuga. Você pode até estar questionando mentalmente. Mas será que são tantas coisas assim, conforme o Luiz descreve? Não. Não são, não. O que eu estou dizendo aqui é 0,5% em 100%. 0,5% em 100%. Quer dizer que ainda há mais 99% a ser dito. Mas acontece que a gente não consegue dizer tudo, né? Então, dando-se uma sequência aqui, ó. Aos que se prendem aos conceitos teológicos depois de desfigurá-los e corrompê-los para servir aos seus propósitos. Isso é particularmente válido para os antigos sacerdotes que se apoiam em fantásticas teologias e em textos escolhidos com extremo cuidado. Por que com extremo cuidado? Porque ao modificar aquele texto, ele tem que modificar de uma forma que ele nunca perca a liderança. Ele egoisticamente prepara tudo para que eles sempre obtenham lucros. Jamais que eles realizam algo ou fazem algo que lhes dê prejuízo. Não, de forma alguma. É visando apenas lucro. Agora, não só católico, pseudos espíritas e outras religiões também no mundo. Sei que, conforme já dissemos, processos de fuga é um atributo, essa agora é boa. Processos de fuga é atributo do ser que se encontra em processo de evolução aqui na Terra. Você conseguiu entender isso? Isso é tão profundo. Pois, dizendo isso, isentamos religião, isentamos etnia, isentamos castas, isentamos teologias, isentamos sistemas, ciências, filosofias, religiões, isentamos tudo. Esqueça tudo e pense no princípio inteligente. Porque o princípio inteligente, ele vem antes de todos esses termos e conceitos que usamos aqui.
Ele vem antes. Só que ele vem antes, intoxicado pelos dogmas de milhões e milhões de anos atrás, e que, por isso, na atualidade, sofre os percalços, sofre o reflexo dos processos de fugas. Porque se nós pararmos para pensar e analisar, 8 bilhões de pessoas encontram-se na Terra, no corpo físico. 8 bilhões de almas doentes. Aqui na Terra não existe sãos. Não generalizando, dentro da desigualdade evolutiva, existem seres de todas as espécies. Ah, mas milhões de seres, os arcturianos, os pleiadianos, encontram reencarnados aqui no corpo físico. Mas quem disse que os arcturianos, os pleiadianos, são seres puros, são seres evoluídos, 100% moral, 100% intelecto? Não. Não. Ainda não. Cem por cento. Vamos pensar assim, 100%, 100% aqui, 100% aqui. Porque são duas vertentes que vai encontrar, dois polos. Esse ser arcturiano, muito evoluído, mas a evolução dele resume-se da seguinte forma: ele, em 100% moral, encontra-se no nível 60. Na questão intelecto, ele encontra-se no nível 65. E por aí em diante. Mas, 100% moral, 100% intelecto. Posso te dizer uma coisa? Vamos buscar Jesus, que é melhor. Porque 100% moral e 100% intelecto, nós não podemos cometer esse crime em dizer que aqui na Terra tem muitos seres reencarnados 100% moral e intelecto. Não. Não vamos ser imprudentes a esse ponto. É melhor sermos cobrados por honestidade, excesso de honestidade, do que sermos cobrados depois de atos pecaminosos,
por falta de bom senso e prudência. Então vamos agir com razão. Então é a questão. Voltando aqui. Teologia em textos escolhidos com extremo cuidado. No próprio Evangelho do Cristo, quanto deles temos encontrado nas tarefas mediúnicas? Quantos milhões de seres nós temos encontrados nas tarefas mediúnicas através das reencarnações? Quantos milhões de sacerdotes, bispos, papas, padres e outros religiosos que, depois de grandes equívocos no corpo físico, retornando à pátria espiritual, caindo em si, que, tendo novas oportunidades, a redimissão, tem retornado ao corpo físico através da reencarnação. E aqui no Brasil e no mundo se encontram de volta muitos papas, muitos daqueles considerados pelo catolicismo santos. Você pode não saber, às vezes nem tudo as pessoas sabem. Anote esse nome, Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi. Busque saber quem foi esse ser aqui na Terra na época de Chico Xavier. Se eu disser para você, esse ser ele veio da Itália visitar Chico Xavier no Brasil. Porque eles, há 2000 anos atrás, eles foram muito amigos. Quando Chico Xavier, há 2000 anos atrás, foi Frávia, filha de Públio Lentulus com Lívia. Porque Chico, naquela época, foi Frávia, filha de Lívia e de Públio Lentulus. Acariciada naquela época demais por Pietro Ubaldi, aqui da Itália, que lá na época era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, reencarnado aqui na Itália, creio que praticamente no final do século XX, porque foram amigos, e tanto ele quanto o Chico. Ele veio da Itália aqui visitar o Chico, rever o Chico. Existem documentos a respeito dessa história que eu estou dizendo. Agora, é preciso dizer que muitos espíritas desconhecem essa história que eu estou dizendo. Mas Pedro, o apóstolo, reencarnado na Itália, Pietro Ubaldi, para você ver os processos de fuga que aqui na Terra não permite com que a humanidade analise e raciocine, pois a humanidade, conforme dissemos no outro vídeo, as trevas têm feito a humanidade cantar, dançar, gozar a vida, beber, prostituir, sexolatria,
drogas e mais nada, para que ela não pense que ela tem um compromisso, uma responsabilidade a cumprir aqui na Terra. Então, no próprio Evangelho do Cristo, quantos deles temos encontrado nas tarefas mediúnicas? Aqui na Terra, quantos milhões desses seres, depois de ter na parte espiritual descobrido os erros que cometeram aqui, retornaram aqui ao corpo físico na condição de médiuns, através da mediunidade. E quantos espíritos equivocados até hoje, nessas condições que na erraticidade se encontram, que se faz presente através do campo mediúnico de muitos médiuns no Brasil e no mundo. Porque essa cegueira não passa de um momento para outro. Eu conheço seres que me perseguem desde o século XIII, na Escócia. Mas eu preciso dizer que em determinada oportunidade na Terra, eu não posso descrever que fui, quem fui, mas eu posso dizer que numa certa oportunidade que tive na Terra, que falhei, através dos processos de fuga, por causa do orgulho, do egoísmo. Naquela época eu tinha o poder em minhas mãos, todo mundo me obedecia, e porque uma família recusou pagar impostos a mim. Você pode pensar que eu estou louco, né? Não tem problema não, pode pensar. É um direito teu. Eu reuni toda a minha guarda e fui até aquele local, aqueles camponeses, fui até eles e exigi que me pagasse os impostos. E o homem da família me disse que não tinha condições de me pagar. Eu me enfureci, pedi que amarrasse todos dentro da casa deles, que eram casas construídas com restos de palha, de trigo, choupanas. Pedi aos soldados que amarrassem todos, menos uma moça, filha. Eu a sequestrei para mim. A trancafiei dentro de uma masmorra, embaixo do meu castelo, e pedi que ateassem fogo naquele casebre. Mas antes de morrer, esse senhor me disse: por toda a eternidade hei de te perseguir, se é que existe a eternidade. Pois às vezes a gente vê as pessoas passando por isso, por aquilo, mas coitadinho, luta tanto, por que está sofrendo?
Hoje está lutando, né? Mas naquele século botava fogo nas pessoas. Morreu naquele momento o casal, mais 4 filhos carbonizados. Mandei que trancafiasse aquela moça nas masmorras do meu castelo. Ela era um objeto meu. Eu a tinha quando eu queria. Mas ela não me tinha. Mas eu a tinha. Processos de fuga. E o tempo foi se passando. Então, estamos aqui de volta no corpo. Será que dessa vez, depois de muitas tentativas, será que nós conseguimos, eu e eles conseguiremos, né? Quitar? Será que eu vou conseguir resgatá-los? Hermínio Miranda diz assim: lembro-me de em particular, um espírito em particular, montar a sua própria organização nas trevas. Apresenta-se aparentemente muito humilde e manso. Informa-me que consentiu em receber-nos na sua câmara, entre aspas, porque a entrevista lhe foi solicitada por pessoas que ele respeita e admira. Olha para você ver. Ele se faz presente no campo vibracional do médium. Hermínio Miranda conversa com ele, mas ele não consegue se ver dentro da casa espírita. Ele não conseguia se ver através do campo vibracional do médium, pois ele se sentia dentro das suas repartições. Na cidade das trevas, lá que ele se via, ele não conseguia se ver dentro de uma casa espírita. Olha só. Porque a entrevista lhe foi solicitada por pessoas que ele respeita e admira, é claro, que se vê naquilo que chama sua própria câmara. Ele se via naquilo que ele dizia ser sua própria câmara. É a segunda vez em muitos anos que concorda em tratar diretamente com alguém. É a segunda vez em muitos anos que ele se concorda em tratar com alguém, pois tem seus auxiliares para contactos e execução dos planos. Ele aqui está dizendo que ele nunca precisou discutir com ninguém, tratar com ninguém, porque ele sempre teve aqueles que falava por ele, que lutava por ele, que contactava um e outro. Quer saber o que desejamos dele? Ele quer saber o que Hermínio Miranda deseja dele, embora certamente
o saiba. É lógico. Embora certamente o saiba. Porque eles fingem desconhecer fatos. Justamente para que consigam nos pegar através de nossos pontos fracos. Então eles fingem. Eles se apresentam como seres humildes, como seres pacíficos. São técnicas. Pois quando eles percebem que a pessoa realmente ingênua a respeito das leis e dos fatos, eles armam toda a emboscada para cima daquela pessoa. E depois que eles armam, não há como a pessoa fugir deles tão cedo. A pessoa precisa ser portadora de grandes atributos. A pessoa precisa possuir no plano maior aqueles que realmente os amam, os protege. Porque se não for dessa forma, eles destroem o indivíduo. Processos de fuga. Para encerrar o vídeo, uma vez morando em São Paulo e trabalhando em São Paulo, um amigo meu me disse: Luiz, quero te fazer um convite. Eu falei, pois não. Você aceita ir comigo na Rua Augusta, lá no centro de São Paulo? Foi fazer o que lá? Porque você conhece a fama da Rua Augusta em São Paulo. Eu não vou nem descrever. O que você quer fazer lá? Ele falou, eu vou hoje lá na condição de espírita, com o evangelho, pregar o evangelho àquelas nossas irmãs meretrizes. Eu falei, olha, você não está preparado para isso? Não, meu nego. Que isso? Homem de pouca fé, ele me disse. Olha, eu prefiro ser de pouca fé do que ser uma pessoa ingênua, um imbecil. Eu não estou preparado para ir lá na Augusta pregar o evangelho para aquelas nossas irmãs meretrizes, não. E outra, você vai lá com que direito? E o livre-arbítrio das nossas irmãs, que é o direito de escolha delas em aceitar viver naquelas condições e aceitar ter os chefes das trevas, os quais elas têm. Isso é papagaiada tua. Tudo processos de fuga. Eu não fui, é óbvio. Eu sei onde eu ponho a minha cara. E ele foi. E ele me disse, olha, eu vou chegar lá pelas 19 horas, mas até ali para as 22, 23, eu estou de volta. Sei que 4 horas da manhã, ele não tinha chegado ainda. 6 horas da manhã, não tinha chegado ainda. Eu acionei o irmão dele, né? Falei assim, ó, mataram teu irmão por aí. Aconteceu isso. De repente ele chega. Evangelho tudo rasgado.
roupa do corpo tudo rasgada. Roubaram até a alma dele, lá na Rua Augusta. E aí deu certo a pregação do evangelho lá para as nossas irmãs meretrizes. Eu pensei com a mão, ó. Olha a situação que eu me encontro. E que dia que você vai voltar lá? Nunca mais. As trevas acabaram comigo. Foi mentira. Não vem com mentira não, meu amigo. As trevas acabaram comigo, sim. Mentira. Você que é a própria treva. Se você tivesse conhecimento dos desígnios de Deus, você não teria se sujeitado a essa palhaçada. Interferir no direito dos outros. Porque o livre-arbítrio é o direito de escolha. Até para fazer caridade a gente tem que pensar, meu amigo. Então não culpe treva agora, não. Culpe você mesmo, porque você é a treva no corpo físico. Você é as trevas reencarnadas, você é um obsessor reencarnado. Entrou para dentro, foi tomar banho. Pergunta 2025 se ele gostaria de voltar lá depois de 30 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Mas é o processo de fuga, onde o fanatismo, a ilusão, as trevas aproveitando-se do fanatismo desses indivíduos lunáticos, loucos, que não raciocina com bom senso, faz com que eles pensem que estão preparados para poder agir de determinada forma, justamente para destruí-los antes da hora. É o mesmo caso da pessoa que chega próxima a um pé de laranja e ele percebe que todas as laranjas estão verdes. Mas por maldade, ele vai e apanha todas as laranjas verdes e joga fora. Justamente para que elas não se desenvolvam e não dê alimento a outras pessoas. Acredito que você conseguiu entender o que eu quis dizer agora. Até o próximo vídeo, até o próximo dia. Dona Insônia já foi embora e vó já me autorizou a retornar ao meu leito. Até o próximo dia.